Nós estamos na Parashá Vaieler, né? E ele vai. É a primeira porção do ano 5.786. Amém? Aniversário de Adão, vamos dizer assim, né? Desde que Adão foi criado. Se tiver correto. Essa Parashá vai de Devarim 31, 1 a 30. Fala do final da vida de Moisés, né? Interessante. A Haftará, para os Askenazi, né, os judeus Askenazi, é Oséias 14, 2 e 10. E Joel 2, de 11 a 27. E os Sefaradim, Oséias 14, 2, 10. Também Miqueias 7, 18 a 20. E a porção do Berit Hadashá é João 18, 1 a 19, 42. Nós vamos comentar sobre a porção do Berit Hadashá, e ela começa assim, lá em João 18, 1. Tendo Yeshua dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Na verdade, gente, Yeshua nunca fez nada à toa, não é? Durante a sua peregrinação na terra. Pois foi este ribeiro de Cedron, e a gente precisa prestar muita atenção, que ocorreu um dos episódios mais tristes na vida do rei Davi, não é? O rei Davi, ao fugir de Absalão, filho dele, filho rebelde, cruzou o vale do Cedron a pé, como Yeshua fez em seu tempo. Mesmo caminho. Veja em 2 Samuel 15, 23. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. E o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. Não é à toa que falamos do rei Davi, porque rei Davi prefigura o rei Yeshua, não é? Um rei segundo o coração de Deus. A travessia do ribeiro de Cedron pelo rei Davi é uma profecia da travessia do rei Yeshua no mesmo ribeiro. É o mesmo ribeiro. Olha que coisa tremenda. Inclusive, o rei Davi também tinha seu Pedro pronto para morrer por ele. Você quer ver? Veja em 2 Samuel 15, 21. Respondeu, porém, Itaí ao rei e disse: Vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também eu, o seu servo. Não é a mesma coisa que Pedro falou ao rei Yeshua em Lucas 22, 23? Lembra disso? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Não é a mesma coisa? Mesma coisa. Inclusive o rei Davi atravessa o ribeiro de Cedron fugindo de Absalão, seu próprio filho. Assim como Yeshua e seus discípulos atravessam o ribeiro de Cedron, e um dos seus próprios discípulos é quem está o entregando. Amém? Veja em João 18, de 2 a 3. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Yeshua se reunira ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, arrotes e armas, não é? Mas Yeshua já sabia o que lhe estava para acontecer. Inclusive, os poupou o trabalho de procurar-lhe em torno da multidão que estava ali, né? Que o seguia. E se adiantou, veja em João 18,4. Sabendo, pois, Yeshua tudo que lhe havia sucedido, tudo que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscai? Ele mesmo tomou a frente e perguntou: a quem buscai? Não é? Interessante. E logo depois que eles respondem a Yeshua, todos caíram por terra.
Olha que coisa. João 18, 5, 6. Responderam-lhe a Yeshua, o Nazareno. Ó, eles estão dizendo, estou buscando Yeshua, o chamado Nazareno. Disse-lhes Yeshua, sou eu. Ó. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Yeshua lhes disse, sou eu, recuaram e caíram em terra. Olha que coisa tremenda. Não suportaram a santidade e o poder de Yeshua. Porque quem estava movendo eles era o inimigo de nossas almas. E ninguém, gente, na criação, a não ser o Pai, suportaria a glória de Yeshua. Não é? O Pai é maior que ele mesmo falou, né? Então aqueles homens recuaram e caíram por terra, caíram. Deve ter sido muito estranho aquilo. Tornou-lhes então a perguntar, a quem buscai? E responderam, a Yeshua Nazareno. Replicou-lhes Yeshua, já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscai, deixai ir estes. Isso também é esquisito, não é? Yeshua sempre usou o termo eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o Filho de Deus, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira e, por fim, eu sou o Nazareno. Ó, a quem vocês buscam para morrer por todos vós. Sou eu que sou. Ele não fala isso? Tem gente que pensa que é o Pai. Não, ele está falando, sou eu mesmo. Sou eu que sou. E o interessante é que no momento da sua prisão, Yoshua ordena, deixe os discípulos irem. Gente, você já viu a polícia obedecer o bandido que ela prendeu? O bandido fala assim, não, deixa os meus algozes, os meus parceiros ir embora. E a polícia deixar? Não é? Porque para eles Yeshua é o quê? Um criminoso. Mas ele chega e ordena, deixa os discípulos irem. O interessante é que os comandantes da corte, lá, os oficiais, os guardas, nem discutem a impossibilidade desta ordem de Yeshua e obedecem. Olha que coisa tremenda. Eles nem discutiram, nem entraram assim e falaram, poxa, a gente vai obedecer, a gente está prendendo o sujeito aqui, ele vai ordenar, a gente vai obedecer. Se prendeu ele, temos que prender também quem segue ele. Concorda? Mas não. Você nunca parou para pensar nisso? Não, eu fiquei meditando nisso. Poxa, mas eles nem pensaram duas vezes, obedeceram. Isso demonstra que Yeshua está se entregando de vontade própria e ele dá ordem a quem ele quer e todos os obedecem. Todos. Ele tem autoridade. Se ele dissesse assim, me deixem, eles iam deixar. Nem iam discutir. Iam voltar lá e falar para os caras, ó, a gente deixou ele. Mas por que você deixou? Porque ele mandou deixar. Acabou. Mandava outros lá, lembra do profeta? Mandava os 50 lá. Se eu sou homem de Deus, carrai sobre vocês. Morria todo mundo, só voltava um. Agora, esse é um profeta. Imagina o filho do Deus Altíssimo. Se ele dissesse, me larguem, eles largariam na mesma hora. Você nota que ele demonstrou alguma glória ali, porque eles caíram. Eles não tinham nem poder para tocar nele. Ele fala assim, só vem a mim a quem o Pai permite. Então, se eles conseguiram pegar ele e prendê-lo, é porque o Pai permitiu. Por isso que ele fala, se do alto não lhe fosse permitido, você não tocaria em mim. Ó, você está vendo?
Você está vendo como a gente tem que prestar atenção naquilo que está escrito para que a gente compreenda na profundidade o que está acontecendo? Ninguém tem poder e autoridade sobre Yeshua, só o Pai. Ninguém. Nem presidente da República, nem o presidente da maior nação do mundo, com todo o exército dele. Eu diria a você que todos cairiam. Tem uma coisa que, quando eu li a primeira vez, me causou um espanto muito grande, que Yeshua falou para Pedro, nesse momento, esconde a espada, não é? Você acha que se eu não quisesse, não clamaria ao Pai, e ele enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso? Hein? Isso demonstra que Yeshua deu a vida dele, ninguém atirou. Isso significa que o Pai, quando ele estava orando lá no Monte das Oliveiras e suou sangue, que ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, esse vinho tinto. E ele foi orar em angústia, porque ele sabia o que ia acontecer. Mas ele falou: Pai, não tem jeito aí não. O Pai falou: não, filho, você tem que morrer. Por isso que ele fala assim: mas tão somente seja feita a tua vontade. E o Pai falou: é minha vontade. Ele já voltou, feliz da vida, vamos embora, já está tudo tranquilo, vamos nessa. Deu para entender, gente? Ele dá uma ordem e eles obedecem. Então ele só não deu uma ordem: não me toquem, porque o Pai é que queria que tocasse, não é? Não é normal os soldados obedecerem a ordem de um prisioneiro, mas eles obedeceram a Yeshua sem questionar. E a palavra diz o porquê disso acontecer. Veja em João 18, versículo 9. Olha só. Para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me têm dado, nenhum deles perdi. Amém. A não ser um, né? Eu tive dificuldade de entender esse texto durante muito tempo, pois nunca achei uma profecia na Bíblia a respeito deste assunto. Porém, tem sim, viu, gente? Yud Revavirê não nos deixa enganado. Presta atenção no que está escrito em Hebreus de 1 a 2. Havendo Elohim antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ou seja, muitas das vezes era o Pai que estava falando por meio de Yeshua. Muitas das vezes era o próprio Pai falando por ele. Não era o Pai que falava pelos profetas? Não era o Pai que usou Isaías, Zacarias, Jeremias, Daniel? Não foi o Pai? Então agora o Pai não estava usando os profetas, mas usando o próprio Filho na face da terra. Por isso que Yeshua também é conhecido como profeta, né? Porque Deus usava ele. Essa profecia se cumpre não porque havia uma palavra de Yud-Heh por meio de seus profetas a respeito deste momento, e sim porque essa palavra veio por meio de Yeshua, seu próprio Filho, que ele usou quando ele fez sua última oração intercessória por nós. Pois Yud-Heh está falando por meio de seu Filho. Veja a palavra profética de Yeshua em João 17, de 11 a 12. Olha Deus usando. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele está falando isso antes de ser preso. Ele está na oração intercessória. Então ele já profetizou o que haveria de acontecer. O Pai falou por ele que ele não perderia nenhum, a não ser aquele, o filho da perdição.
Você sabe que Judas é o único que fala que o próprio diabo entrou nele? É o único nas Escrituras. Yeshua ora segundo a vontade de Yud-Heh-Vav-Heh, expressa por ele em João 6, 38 a 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Isso você pode incluir a nós também. Então, obviamente, se cumpre. Neste mesmo momento, o discípulo Shimeon, tendo consigo uma espada, fere um servo do sumo sacerdote. Veja em João 18:10. Então, Shimeon, Pedro, né? Pedro não chama Pedro, né? É Shimeon, né? Pedro é o nome grego que eles botaram aqui, né? Que tinha uma espada, desembaiando-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malcom. A este ato de Pedro, Yeshua nos dá algumas respostas interessantes. Veja esta em Mateus 26, 52. Então Yeshua lhe disse: mete a tua espada no teu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que Yeshua está falando aqui? Hein? Apesar de hoje as pessoas dentro das igrejas não aceitarem, Yeshua, o filho de Yud-Heh-Vav-Heh, está reafirmando ou confirmando o que o próprio Senhor, o próprio Criador estabeleceu em Gênesis 9:6. Quem derramar sangue de homem pelo homem, terá o seu sangue derramado, porque Yud-Heh-Vav-Heh fez um homem à sua imagem, à sua semelhança. Isso é o que? Pena de? Yeshua está falando. E isso vai ser estabelecido nos finais. Pode ter certeza absoluta disso. Porque Yeshua não mente. Amém? E é reafirmado, sabe onde? Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que, ele está dizendo o quê? Necessário é, não é vai. Ele está dizendo que é necessário que isso aconteça. É que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então a igreja está com a fé meia torta, não está entendendo. Deu para entender, meu irmão? Aqui em Apocalipse é bem claro: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E Yeshua nos mostra como somos pequenos e frágeis diante do nosso Criador. Ele só não nos destrói porque ele mesmo não quis. Deu para entender? Veja em Mateus 26, 53. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Agora mesmo. Naquele momento. Só para você ter uma ideia, uma legião é composta de 6.000. Uma legião. Tomando isso como medida, Yeshua está dizendo que se ele rogasse ao Pai, ele lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Cada legião tem 6.000. E se multiplicar 6.000 vezes 12, dá um quê? Pois é. Anjos. Não, dá 72.000 anjos. Só para destruir aquela região ali. Você imagina? É difícil? Um anjo matou não sei quantos judeus. Imagina
72 mil anjos. Você já imaginou? Eu acho que não, né? Não dá, não. Por isso que eu falo, gente, que às vezes a gente fica muito distante da verdade. Porque olha só, lá em Apocalipse está dizendo que vai ter um silêncio de 1 hora no céu, na época que Yeshua descer. A palavra de Deus diz que ele descerá com todos os anjos. Quantos são? De milhões, de miríades. Vai ter até silêncio no céu. Meu Deus, os demônios vão fugir. Para onde eles vão? Os lugares áridos. Deve ir para Marte, sei lá, algum lugar árido. É muito anjo, gente. Se Yeshua rogasse ao Pai, ele enviaria 72 mil anjos. Você tem noção disso? Hein? Tem? Acho que não tem, não. Nem eu, nem ninguém. É só para você ter certeza disso. O profeta Daniel viu a quantidade de anjos que servem nosso Pai Celestial, confirmando o que Yeshua falou a Pedro. Veja em Daniel 7, de 9 a 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas deles eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante deles. Miríades, não, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante, só que assistem diante dele. Assentou-se para o juízo, e os livros, não é o livro, não, os livros foram abertos. Porém, Yeshua não clama ao Pai para que se cumpra as escrituras sobre sua vida. Veja em Mateus 26, 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que é assim que convém que aconteça? Se ele clamasse ao Pai, o Pai enviaria 12 legiões de anjos, destruiria tudo aquilo ali e não se cumpriria o que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Você acha que se ele clamasse ao Pai, o Pai não ia enviar? Hein? Claro que ia. Então ele não clamou. Amém? Escritura como Isaías 53, 7 a 9, ó. Ele foi oprimido, não se cumpriria isso que foi escrito, ó. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Ele não abriu a boca, ele não chamou, não clamou ao Pai, Pai, destrói esse povo aqui agora. Ele não fez isso. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca, tá vendo? Ele não clamou ao Pai, é isso que está dizendo. É isso que ele mostrou, por isso que aconteceu aquilo, por isso que você precisa entender essas coisas. Ele não abriu a boca, ele não clamou ao Pai, Pai, me tira daqui, destrói essas coisas, destrói esses homens. Ele não fez isso. Ele foi calado, quieto. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. Ó. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Quem está falando aqui é o Pai. Ó. E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Ó, se ele clama, não acontece, não se cumpre o que o Pai quer. Amém? Mas ele falou, tão somente seja feita a tua vontade. Então ele não clamou. Veja também Daniel 9, 26. E depois de 62 semanas será cortado um ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Não vai haver paz na terra, como muitos querem. E se, quando surgir uma paz, ela é falsa. Amém, meu irmão? Muitos serão enganados.
Só os escolhidos que não. Se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, cuidado, fica ligado. E Yeshua podia claramente ser livre e sem nenhuma dificuldade da mão dos demônios e dos homens. Só de Yeshua clamar ao Pai, só. Se ele clamasse ao Pai, já era. Mas ele não fez isso, olha como ele ama. Yeshua se entregou por vontade própria. Não é porque alguém tirou a vida dele, ele entregou. Por isso o Pai me ama, eu dou a minha vida e torno tomá-la. Ninguém tinha poder, nem demônio nenhum, eles estão me ouvindo, nenhum demônio tinha poder de encostar em Yeshua, nem de chegar perto. Você lembra quando ele foi em Gadara? O que aqueles demônios fizeram? Se prostraram diante de quem? Ele nem falou nada. O que viesse nos incomodar antes do tempo? Pois é. Nos envia ali para os porcos. E tudo bem, vai lá para os porcos. E aí os porcos se suicidaram. Porque o animal não tem capacidade de discernir entre bem e mal. Como os demônios são ruins, eles foram para a morte. O diabo veio para matar, não veio? Então, o ser humano ainda fica, não vou fazer, não vou, entendeu? O ser humano é mais difícil do que o porco. Amém, meu irmão? Do que um animal. O animal, o diabo entra nele, ele vai fazer o que o diabo veio fazer. Se mata. Amém, meu irmão? Se joga, grita. Agora, ser humano não quero isso, não quero aquilo. Fica na luta contra, né? Então, Yeshua podia claramente ser livre e não morrer, e sem nenhuma dificuldade, né? Ele podia ser livre de qualquer demônio, de qualquer homem, né? Yeshua se entregou por vontade própria. Veja Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E. Olha aí. Tinha que acontecer tudo isso, e Yeshua se permitiu. Mas ai por quem ele foi traído. Ai do Judas. Melhor fora que ele não tiver nascido. Tem gente que nem entende isso. Ele foi o único nas Escrituras que diz assim: o diabo entrou nele. Ele era ladrão. Ele era amante das coisas terrenas, da glória do homem. Ele não estava andando com Yeshua pela razão correta. E você sabe que dentro da igreja tem pessoa que está dentro da igreja, mas não está atrás de Yeshua por razões corretas. Qual é a razão de andar atrás de Yeshua? Se ele é o Mashiach, não é? É a salvação. Então Pedro estava ali por causa da... Pois é, Pedro, João estavam ali por causa da salvação, mas Judas não. Judas estava ali porque ele viu em Yeshua uma possibilidade, uma revolta judia contra os romanos, não é? E mais, ele era ladrão. E você não pensa que Yeshua não sabia. Yeshua sabia que ele era ladrão. Ele ficava roubando os dízimos, as ofertas que Yeshua recebia por causa do seu ministério, não é? Inclusive, Yeshua recebia e nem comprou barco, nem comprou avião, não é? Só usava... Você não vê Yeshua falando, né? Mas ele recebia. Mas ele não ficava comprando avião, essas coisas, tirando férias. Imagina Yeshua falando assim: não, vou passar esse mês férias, sei lá, em Orlando. Imagina Yeshua, não, gente, ó, agora não, segura a onda aí. Espera até eu voltar. Não tem nem condição, né, meu irmão? Não é?
Olha o que ele fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Veja também João 10,17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Olha aí, ó. Yeshua deu a sua vida, se entregou à morte por amor a mim, a você e a nós. E todos que verdadeiramente creem nele, em todas as nações, povos e línguas. E Yeshua também diz a Pedro que iria beber o cálice que o Pai lhe deu para beber. Gente, entende uma coisa? Esse cálice, quem tinha que beber era a gente. Era o juízo. Nós é que tínhamos que morrer. Eu poderia dizer assim, nós é que tínhamos que ser destruídos. Mas ele bebeu por nós. E ele não bebeu como filho de Deus, ele bebeu como filho do homem. Esse cálice. Porque senão não teria valor. Então ele bebe o cálice. Yeshua também diz a Pedro que iria beber. Veja em João 18,11. Disse, pois, Yeshua a Pedro, mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Olha. Yeshua havia orado ao Pai, perguntando se haveria a possibilidade de ele não beber este cálice. Veja em Mateus 26, 38 e 39. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ele estava angustiado. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente. Se você entrevistasse Yeshua, perguntar, como é que o senhor vai morrer? Ele poderia te dizer, eu vou me entregar aos homens pecadores, todos nós somos pecadores. E eles vão bater em mim, zombar de mim, tirar minhas roupas e eu vou andar nu. Ó, não é com a fraldinha que a gente vê, é nu. Por que é nu? Presta atenção. Lá no Éden, quando o homem pecou, ele descobriu que ele estava nu. Então, o homem que tem que ser cravado no madeiro tem que estar nu. Por isso, tiraram a roupa dele. Por isso, zombaram dele, riram dele, bateram nele, cravaram na sua cabeça uma coroa de rei. Aí você tem que conhecer a Torá, né? Lá na Torá está escrito assim, e as plantas e as árvores procuravam um rei. E perguntaram à árvore tal, você quer? Não, eu não, quero não. Mas perguntaram o espinheiro, tu quer? Eu quero. Mas espinheiro dói, né? Espinheiro machuca. E o espinho é dessa grossura. Cravaram na sua cabeça. E ele chorou. Você acha que Yeshua não chorou? Não gemeu de dor? Ele apanhou no seu corpo físico. Isso é doloroso. O corpo físico dói. Mas talvez o pior nós nem imaginamos. Porque no Salmo está escrito, forte touros de Bazã o cercaram. Quem são os fortes touros de Bazã? Você sabe? Todos os demônios vieram para tragar a alma dele. Você imagina o nível de angústia e de tristeza até a morte. Ó, minha alma está triste até a morte. Ó, aqueles demônios todos ganhamos, vamos arrebentar com ele agora. E o homem batendo nele, os demônios usando por dentro e por fora. Mas por dentro é muito pior. Por fora dói, machuca, fere, mas sara. Mas por dentro, meu irmão, os demônios vieram com tudo para tragá-lo. E devem ter cantado vantagem. Agora ele já é. Tu não é filho de Deus?
desce daí. E ele todo inchado, todo ferido, a alma em angústia até a morte. E ele sem reagir, por amor a nós, até o último momento. Até ele dizer: Pai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. E derramou a sua alma na morte. E pegaram o seu corpo e sepultaram. Ó. Tá vendo? Espírito, alma e corpo. Olha que coisa. O que diz respeito à terra, foi entregue à terra. Do pó tiraste, ao pó retorna-se. O que diz respeito ao Pai, porque na criação o Senhor soprou o Espírito na narina do homem, voltou para o Pai, porque o Espírito pertence ao Pai. E a alma foi derramada na morte. Tremenda, né? Tremendo. Isso é tremendo. E ele fez isso por amor a nós. Por amor a mim e a você. Meu irmão, tem certeza que Yeshua sabia de nós aqui. Eu tenho certeza de cada um de nós. Ele sabia do teu nome, ele sabia quem era você. Olha, são milhões e milhares de pessoas que são salvas, mas ele conhece cada uma delas. Você quer saber? Ó, as minhas ovelhas conhecem a minha e eu conheço as minhas. Ele já conhecia você e você nem havia nascido na terra. Porque para o pai e para o filho não existe, eles não estão sujeitos ao tempo, eles estão acima do tempo. Então, ele sabia que a salvação dele ia alcançar você, sabia disso? Ele sabia que nós estaríamos reunidos aqui hoje falando dele, daquilo que ele fez. Ele sabia que nós estaríamos aqui abrindo a palavra dele e lendo e buscando a compreensão daquilo que ele fez, porque nós precisamos compreender a obra dele para que seja aplicada em nossas vidas em sua plenitude. Ele sabia. Ele sabe até aqueles que ouvem, mas não põem em prática. Eles sabem até aqueles que de fato seguem ele, mas não com o motivo correto no coração. Ele sabe até aqueles que pensam que a graça é motivo de ganho financeiro. Ele sabe. Ninguém engana nem o pai nem o filho. Ninguém. Por isso que está escrito lá em Gálatas 6, né? Aquele que semeia na carne, ceifará a morte. Aquele que semeia no espírito, ceifará a vida. Ceifar é colher. Então ele sabe se você está semeando na sua carne ou semeando no espírito. Hoje em dia nós vemos muita gente levando o evangelho para semear na sua carne. Ter fama, dinheiro, riqueza, é semear na carne. Vai colher a morte no final. Mas Rafael, eles estão ricos, que legal. Muito legal. Muito legal. O homem aplaude porque o homem gosta de glória. O problema não é gostar da glória, o problema é aceitar que glória. Porque o homem dá glória. Yeshua não aceitou a glória do homem, Yeshua aceitou a glória de Deus. Mas a glória de Deus você não vê agora. Vê? Hein? A glória do homem tu vê. Tu é aplaudido, tu compra isso, compra aquilo. Nós gostamos disso. Aquele que semeia na carne, semeia para o seu próprio ego e vai colher a morte. Aquele que semeia no espírito é aquele que cumpre as coisas sem precisar de aplausos humanos. Às vezes nós estamos dentro das igrejas
falando de Yeshua, mas tudo semeando na carne. Quer aparecer porque louva, quer aparecer porque ministra bem, quer aparecer porque conhece mais que o outro, quer aplauso do homem, está semeando na. Às vezes usam até os dons para aparecer. Eu sou profeta, eu sou mais espiritual que o outro. Tudo que eu quero demonstrar ao homem é semear na carne. Tem um texto que Yeshua fala assim, você pode pensar nisso. Ele diz assim, quando orar, vá ao teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai que está em oculto, em secreto, não é? Que ele te ouvirá. Ó, por que isso? Porque aí eu estou semeando no espírito. Quando eu quero mostrar ao homem, Yeshua falou dos fariseus, né, que aumentavam as bordas das suas vestes, os seus filactérios grandes, bonitos, para parecer para o homem. Glória do homem. Estou semeando na carne, entendeu? Você tem que ter cuidado. Semear no. Ah, gente, até tzedaká, até esmola, pode ser para semear na carne. Porque é muito perigoso. Eu posso estar fazendo esmola para os outros verem. Você já viu na internet que saem uns caras com muito dinheiro, eles são ricos, aí pega alguém na rua, fica se mostrando, dá o dinheiro para a pessoa, está semeando na carne. Ele está recebendo glória de homem. A Bíblia diz, aquele que recebe glória de homem, não receberá a glória de Deus, porque já recebeu glória. Então o cara aparece lá na internet, não vamos falar nome, dando dinheiro. Pá, eu sou bom, eu sou legal, não é? Agora, quem não quer aparecer, faz e ninguém vê. Mas o Pai que está no oculto, vê e te recompensará. Então, semear no Espírito, você está semeando para a eternidade. Semear na carne, você está semeando numa coisa que há de morrer. É por isso que aquele que semeia na carne colhe morte. E aquele que semeia no Espírito colhe vida. Amém? Então, fazer esmola pode ser semear na carne. Fazer ajuda social que o pessoal põe a igreja tal. Está tudo semeando na carne, gente, porque o que a gente, até para fazer o bem, nós temos que fazer semeando no espírito e não na carne. Amém? Acho que Deus quer nos ensinar isso. Não é? E Yeshua fala isso, né? O que sua mão direita faz, não sabe o que sua esquerda, ela está certa. É isso mesmo. Tem que lembrar. Você vai emendando as coisas, vai lembrando o que Yeshua está falando. É isso mesmo. O que a minha mão direita faz, a esquerda não sabe. É por isso que é em oculto. Deus quer que a gente faça esmola, ajude os pobres, Ele quer, mas Ele não quer que eu faça na carne, que eu semeie na carne. O que é fazer isso na carne? É quando eu quero mostrar às pessoas que eu faço. Aí, meu irmão, tu vai colher morte, porque tu vai ter glória de homem. Puxa, como ele é bom. Puxa, essa congregação aí eu vou até frequentar, porque ela faz serviço social. Já até ouvi isso. Falei, meu Deus, estão perdidos, semeando na carne. Não, elas ajudam o pobre. Mas quem disse que nós temos que ser aprovado pelo homem? Quem disse? As igrejas estão cheias de gente semeando na carne e vão colher morte. Não é uma escolha, isso é uma lei divina. Deu para entender? Isso é lei, isso é espiritual, não tem jeito. Tudo que eu faço para que um homem veja, para que um homem venha a aplaudir, para que o homem venha a concordar, é porque eu estou semeando na carne. Eu dei exemplo de tzedakah, de esmola, que é uma coisa muito clara, mas tem outras coisas também. Eu quero ministrar para mostrar que eu sei. E o homem, puxa, como você é, hein? Acabou, meu irmão, já recebeu glória do homem.
Aí lá dentro o ego da gente faz o quê? Fica. Agora, o evangelho é crucificar o ego na cruz. Por isso que Yeshua fala, eh, a igreja interpretou errado muita coisa, gente. A igreja fala que aquele que segue a Cristo pega a sua cruz e o siga, né? Que Yeshua fala isso. Aí a pessoa pensa que cruz é os problemas que ela tem, pega seus problemas e vá. Não é nada disso, meu irmão. Yeshua está falando, pegue o instrumento que mata o seu ego, a sua carne, e segue-me. Ó, é isso. Ele quer que eu mate o meu ego, quer que eu mate a minha carne no madeiro com ele. Porque aí eu não vou querer fama, eu não vou querer aparecer. Hoje o evangelho está trocado como é que é? Coisa na internet, né? Você fala o like, aí aparece, aí ótimo, falo palavra, apareço, e as pessoas estão achando que isso é semear no espírito. Não é não, meu irmão. Não é, mas eu estou levando a palavra. Mas olha para dentro do teu coração se isso aí você consegue viver sem isso. A maioria não consegue. Eu tenho não sei quantos mil seguidores. Você e eles podem estar semeando na carne e todos vão morrer. Amém? Yeshua não. Tanto é, o diabo é tão astuto que Yeshua nasceu de mulher, ele é homem, né? Ele é homem. E o diabo sabia para que ele veio. Para que ele veio? O objetivo final é reinar. Então o diabo chegou e falou assim: pô, cara, para que você vai seguir? Por que você vai semear no espírito? Semeia na carne. Eu tenho o poder de te dar todos os reinos da terra. É só você me adorar. Ele estava semeia na carne. Estava buscando o que? O ego de Yeshua. Porque Deus estava propondo o que para Yeshua? Morrer, sofrer para reinar. Para depois ser exaltado. Ser humilhado para depois ser exaltado, né? E o diabo estava querendo o quê? Que ele fosse exaltado. É como se ele dissesse assim, pô, tu vai obedecer ao pai? Pô, o pai quer que tu morra, tu sofra. Eu não. Eu estou te dando tudo que tu quer. Não é? Yeshua rejeitou. E nós, na igreja, estamos criando e vendo pessoas famosas, aonde as pessoas vão bater palma e vão aplaudir. Gente, não entra nisso não. Isso é semear na carne. Vamos buscar semear no Espírito, aprender a semear no Espírito, em nome de Yeshua. E então, ele se deixou ser preso, pois a vontade do Pai era que ele morresse por nós, não é? Então ele fala lá, então a corte, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Yeshua e o maniataram ele, prenderam ele. Você acha que eles tinham poder para prender ele? Você acha que eles tinham força para prender ele? Não, mas ele se permitiu. A partir daí se cumpre em Yeshua o que está escrito em Isaías 53, 10, 13. Todavia, foi da vontade do Pai esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo... Quero dizer uma coisa para vocês. Evangelho é altar para sacrificar o nosso ego e a nossa carne. Amém, meu irmão? Quando nós aceitamos o Evangelho, é como se nós tivéssemos um altar de pedra, porque Deus quer de pedra não lavada, fizéssemos um altar e disséssemos ao Senhor, nós sacrificamos a nossa carne e o nosso ego a Ti, em nome de Yeshua. Amém? Então, o Evangelho é de sofrimento, não é de benesse. Mas Deus abençoa. Claro que Deus abençoa. Mas de nossa parte, o altar está pronto para a gente sacrificar o ego e a nossa carne. E esse altar é a cruz de Yeshua. Por isso que ele fala, cada um carrega essa cruz. A cruz ali
foi o altar de sacrifício, meu irmão. Amém? Para Deus. Ele não foi em holocausto a Deus, a cruz foi o altar. Rafael, que altar estranho. Sim, mas é um altar de sacrifício a Deus. Então, por isso nós temos que carregar a cruz, porque nós temos que sacrificar todos os dias o nosso ego, a nossa carne. Até quando Yeshua voltar. Amém? Então, quando ele se puser como oferta pelo pecado, aí oferta, verá a sua posteridade, ó. Ele se colocou como oferta, morreu, mas o Pai o ressuscitou. Tem gente que pensa que ele se ressuscitou. Não, foi o Pai que o ressuscitou. Tá bom? Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias. Ó. Isso é vida eterna. E a vontade de Yud Revavhe prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Gente, para pensar, ele morreu, mas ele verá o fruto do trabalho penoso de sua alma. E ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo, Yeshua, justificará muitos. Então ele foi ressuscitado para nos. Deus não o deixou na morte para nós sermos. Olha que coisa. A muitos, e as iniquidades dele levará sobre si, pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelo transgressor intercedeu. Ele intercede por mim e por você. Ele levou teu pecado, levou meu pecado, levou o nosso pecado nas suas costas. E morreu, e o Pai o ressuscitou para a nossa justificação. E agora intercede por nós, sentado à destra do Pai, nas alturas. E isso tudo ele fez por amor a nós. Shabbat Shalom. Que